Boa noite meus colegas, boa noite, deputado. O senhor comentou que está mais por dentro, né, da CPI do MST, é o vice-presidente. E eu gostaria de entender um pouquinho o perfil dessa CPI do MST. Ela, assim, depois da avalanche de invasões que tivemos no setor rural aí, elas diminuíram, na verdade zeraram aí depois da abertura da CPI e voltaram agora com 2, até domingo foi invadida a sede da Embrapa, né, em Pernambuco. Mas a CPI do MST me parece ser a grande pedra no sapato do governo, porque tem muito mais acusações contra o governo e não tem acusações contra a oposição. Eu senti também, isso é uma leitura que eu fiz, eu gostaria que o senhor avaliasse também, que Lula foi muito pressionado, além da conta, pelos líderes STED, principalmente pelo líder do MST, ele até deu uns sinais ali para deixar ele em seu lugar, mas em contrapartida também cedeu cargos em governo, né? Fez aquele programa de produção de alimentos também, que ele consegue, sem licitação, as organizações sem fins lucrativos podem adquirir alimentos e também para fazer cisterna, que é um projeto inclusive de bolos ali no MTST, ou seja, a gente percebe que de um lado ele quer colocar os líderes no seu devido lugar para não sofrer tanta pressão, mas de outro lado também ele abre as porteiras para um movimento criminoso. Como que o senhor enxerga toda essa negociação que está tendo com o governo, com os líderes dos movimentos? Eu enxergo isso como um crime, né? E como uma ilegalidade. E quem afirma isso não sou eu. O Tribunal de Contas da União, num acórdão em 2017, né, determinou que a maneira como os governos petistas fizeram a reforma agrária, entre aspas, porque não de fato fizeram reforma agrária, aliás, a evasão chegou a 80%, né? Ou seja, você tinha terras invadidas, né? O governo chancelava aquelas terras invadidas e 80% daquelas pessoas não ficavam nas terras invadidas que depois eram colocados como assentados. Ou seja, o governo, ele... Primeiro, é importante a gente separar, né? O MST e outros movimentos de sem terra que também utilizam, né, pessoas vulneráveis como massa de manobra para seus fins pessoais, muitas vezes ilícitos, ilegais, né, como o caso de extorsão, exigir dinheiro para não invadir uma propriedade, ou exigir dinheiro para sair de uma propriedade, ou exigir um cargo público para sair de uma empresa estatal de pesquisa fundamental para o pequeno agricultor, como é a Embrapa. Isso, a gente precisa separar os líderes criminosos das pessoas vulneráveis. A gente teve relatos, né, de ex-MST que foram à CPI, né, foram ouvidos e disseram, olha, a gente tinha que obedecer às lideranças, a gente não podia plantar o que a gente bem entendesse, a gente tinha que obedecer, né, ao que eles disseram e mais, a gente não poderia melhorar o próprio barraco, porque segundo os nossos líderes, nós precisaríamos passar a imagem de miséria, né? Ou seja, tudo calculado e construído para se passar uma narrativa para evitar que houvesse decisão judicial concedendo a reintegração de posse. Manipulação, né? É isso? Manipulação, exatamente. Clara. Né? Com os próprios ex-MST dizendo e mais. Quando você desobedecia às regras da liderança, destruíam o barraco com você dentro. Né? Então, eu não tenho a menor dúvida de que há aí indícios muito fortes de não só, né, invasão de terra, esbulho possessório, não só agressão, ameaça, extorsão, mas também quase que uma existência de um estado paralelo, né? Porque o depoimento que a gente teve revelou que as pessoas chegavam um estranho, logo estouravam um rojão. Olha, a gente conhece bem esse método, né, de estourar rojão quando entra um estranho num território, e esse método é o método do tráfico de drogas, né? Então é exatamente isso que foi descrito para nós na CPI e que se reunia, né, um pessoal que decidia o que fazer com aquele invasor, né? Nós já tivemos inclusive um integrante do MBL que foi questionar invasores do MST e que foi recebido a bala. Ou seja, é de fato a existência, né, de lugares em que o Estado não pode atuar, em que a polícia não pode atuar, de um Estado paralelo. E mais do que isso, o governo, de maneira criminosa, ilegal, cede essas pressões, ou seja, eu sou um grupo privado e eu decido interpretar a Constituição como grupo privado, né? Uma anarquia completa, né? Eu decido que essa terra aqui não cumpre a sua função social. Essa unidade da Embrapa aqui não cumpre a sua função social. Não então é o Estado que decide. Não é o Estado que decide, sou eu, né? Então eu vou lá, eu invado, e enquanto o governo não me dá uma superintendência do INCRA, para essa superintendência do INCRA me conceder uma terra, eu não deixo a propriedade que é do governo, que é do Estado. E em vez do governo tratar de maneira enérgica, né? Ou seja, são criminosos, vão presos e ponto, acabou. Não.
ele fica numa mesa de negociação. Tanto que o que o MST alegou abertamente? Ele falou, olha, nós voltamos a invadir a Embrapa, que eles já haviam invadido antes e destruído pesquisa fundamental para o pequeno agricultor brasileiro, e eu mando emendas parlamentares, recursos federais para a Embrapa, eu sei da importância, principalmente da pesquisa de agrofloresta que eles desenvolvem, que é muito rica e muito importante. E eles dizem o seguinte, olha, nós voltamos a invadir porque o governo descumpriu acordos. Então, peraí, o governo tem feito acordos com base em crimes? Eu cometo um crime e eu ganho direito a um cargo no governo? Isso que, de fato, nós estamos trabalhando muito duramente para responsabilizar o governo e em agosto nós teremos, né, requerimentos aprovados de minha autoria, do Stedley, do Rainha, do Carlos Fávaro, ministro da Agricultura. Vamos ter amanhã votação do meu requerimento de convocação do ministro Paulo Teixeira. Vamos escutar amanhã o ministro G. Dias. Então está sendo feito um trabalho muito robusto, né, para a gente ter todas as provas, todos os elementos, todos os indícios, né, para professor Capês me corrigir, para que a gente consiga ter no relatório final, né, todos os indícios para responsabilizar, encaminhar o Ministério Público para responsabilizar os criminosos e também apresentar um pacote legislativo, porque isso também é papel da CPI, não só investigar, mas propor soluções, promover um pacote anti-invasão no final das contas para ser levado à plenária e a gente aprovar.